Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Ciência, Alma e Arte. E hoje eu vou trazer uma reflexão que eu estava tendo aqui com a minha equipe a respeito da escolha da cor de um evento. O vermelho nos tocou. E, por falar em vermelho, eu lembro de um fio, o fio de Ariadne. Você conhece essa história? Eu vou falar para você como que foi que eu estava falando sobre ela com a minha equipe e sobre o momento atual que nós estamos vivendo aqui e a importância da gente dividir isso com todo mundo, tá? O fio de Ariadne, gente, a história começa o seguinte: o herói Teseu se oferece para ir junto com um barco de jovens sacrificiais para poder derrotar o Minotauro. A história, mas vamos começar essa historinha, porque o fio vai servir a Teseu um pouco antes. Onde a gente vai começar essa história? Como que surgiu o Minotauro? Porque no mito, todo mundo é a gente. A gente tem potencial para todos dentro de um mito, tá bom? Então vamos saber como que aconteceu esse Minotauro que estava ali assombrando e exigindo das cidades que enviassem jovens para ser devorados pelo Minotauro. Como que surgiu esse Minotauro? Surgiu a partir da atitude de um rei inseguro, que não era seguro e precisava se provar para os outros lá na ilha de Creta. E ele pediu fervorosamente aos deuses: enviem um sinal de que eu sou o rei legítimo para assumir. E os deuses enviaram. Saiu do mar um boi belíssimo que serviu de sinal de que Minos era legítimo rei. Beleza. E aí aconteceu uma coisa. Ele se apegou ao boi. E quando era a época de devolver aos deuses em um sacrifício o boi, ele se apegou, ofereceu um outro boi muito bom, mas não o boi de Poseidon. Agindo pelo egoísmo e pela necessidade de se provar, ele se amaldiçoou e amaldiçoou todos ao redor dele. Porque então a esposa de Minos se apaixona por esse boi místico. E ela acha uma forma de pedir para Dédalo, o arquiteto, para fazer uma engenhoca para que ela pudesse copular com o dito boi, esse boi divino. E daí ele faz e ela tem a sua relação sexual, ela se satisfaz nessa loucura. Pensa que o ato egoísta do rei gerou loucura na sua rainha. E todo reino paga por isso. Veja bem o resultado de um ato egoísta, de um apego, dentro de uma estrutura familiar e psíquica. A loucura, ela estava louca. Porque foi posto sobre ela a loucura. Por esse ato não virtuoso do rei Minos. E ela fica grávida de um monstro, o Minotauro, que é metade touro e a metade inferior homem. E é um monstro. A força e a cabeça animal, destreza do homem e a cabeça de animal, guiado apenas por instintos. Então Dédalo, o arquiteto, faz um labirinto para esse ser ficar no meio, e desde então, para alimentá-lo, manda-se, ele exige, esse rei ele se torna um rei com uma tônica cruel. Veja só o que essa desvirtude trouxe para ele: vergonha, tirania. Dele começa a pegar e pá, lá pede para Tebas, pede para tudo que é região que mande mais e que mande mais jovens para serem sacrificados. E o príncipe Teseu, recém-revelado lá, decidiu e falou: eu vou acabar com esse Minotauro num labirinto que ninguém sai. Ele vai fazer aquela parte da jornada do herói, da descida para enfrentar os demônios, e ele vai junto. Só que antes de descer, ele vê e se apaixona, e também se apaixona por ele, acho que até mais se apaixona por ele, a princesa filha do rei Minos. Quando ele chega lá no barco, na embarcação dos sacrificados, ela se apaixona. E a paixão dela faz ela fazer algo inédito. Ela entrega para ele um fio vermelho que vai conduzi-lo à saída do labirinto. Porque depois da descida é necessário subir, é necessário sair. E ela dá todas as instruções para ele, no acordo de que no final disso, ele a leva embora na embarcação e se case com ela. E ele, tudo bem, tá combinado. Ele é guiado por Atena.
essa coragem toda, gente, entrar num desafio que ninguém sai vivo e de cara, essa jornada heróica, todos somos Teseus. Todos temos que descer para enfrentar minotauros. Todos, todos. E todos precisamos de uma Ariadne, de guias. Todos precisamos que o amor nos conduza para fora do labirinto. Porque na descida o herói depois precisa subir. Ele precisa passar pela provação. E dentro das provações, gente, não existe somente monstros. Dentro das provações do herói existe sedução. A sedução fixa muito o herói numa fase do seu desenvolvimento. Quem é o guia, então, aqui dele? Atena. Atena é guia, ele vai lá, consegue matar, puxa o fio de Ariadne e sai. Ele é guiado. A alma dele se apresenta para ele como Ariadne. Assim como a nossa alma se apresenta para a gente, na voz de mentores, na voz de guias. A nossa alma fala com a gente o tempo inteiro sobre estratégias para a gente entrar na fase do nosso desenvolvimento e sair com o Elixir. E ele sai e vai embora com ela. Só que daí, gente, na hora que ele sai, eles param numa ilha. Eles adormecem. Na hora que a Ariadne acorda, ela vê as velas do barco bem distante. Teseu a abandonou. Ela serviu para ele, pensando sobre o desejo que ela tinha de casar com esse herói, de fugir da casa do pai, de estar num lugar mais nobre, e este herói a deixa. Ele não faz isso somente porque ele não quer nada de sério com ela. Mas neste momento você acha que ela quer saber o porquê que ele largou? Ela só quer chorar. Ela serviu, ela disse um sim ao coração dela, ela afrontou o pai, ela deu uma saída pro herói, ela fez tudo e é abandonada. Mas lembrem-se de quem guia Teseu, Atena. E ela era prometida para outro, que não era prometida pelo pai dela, não. Era prometida pelo bom coração que ela tem. Era prometida pela virtuosa mulher que ela era. Corajosa como ela foi. Assim como Teseu era muito corajoso. E mais corajoso ainda foi ele de deixar uma mulher linda daquela na praia, amando dos deuses, dos anjos. Amando do inconsciente na nossa linguagem moderna. Corajoso também foi ele em abandonar. Mas ela foi mais corajosa. Ela fez tudo. Ela largou tudo por aquilo. E chega logo uma embarcação. Nada mais, nada menos que o belíssimo Dionísio. Eu sei, o deus do êxtase, mas também o deus da serenidade. E ela se casa então com esse deus que logo chega em seguida. Quando ela tá achando que tá tudo abandonado, ela deu o all-in dela. Ela deu o all-in, não deu, gente? Ela jogou todas as cartas que ela tinha por aquele sonho. E sofreu uma frustração enorme. Ela só pensava como poderia acabar com a vida dela. Então chega uma figura muito maior que um herói, um Deus. Ela era prometida para estar com esse Deus. E a reflexão que eu trago aqui para vocês é ter disponibilidade para o sim incondicional para o inconsciente, na linguagem moderna. Ter o sim incondicional para a vida, para a realidade que a vida está pondo na sua frente. Dizer sim ao seu sonho, mesmo que isso exija de você dar um all-in e de repente você vai ver, poxa, me frustrei no resultado direto que você esperava. Mas se você observar bem a vida, ela está te dando um outro cenário. Esse sim incondicional para a vida, para o inconsciente, e usando uma linguagem teológica, para Deus. Esse sim inconsciente para aquele que faz a trama da vida e que enxerga muito além das nossas expectativas, vai nos dar força, vai dar-nos força para lidar com a frustração dos nossos pequenos desejos frustrados, mas vai se realizar a maior das nossas vontades, substituindo pequenos heróis por grandes seres luminosos, substituindo um reino terreno por um reino muito maior e em vida muito feliz. E a reflexão de hoje é ter disponibilidade para o sim incondicional para a vida, acreditando nos seus sonhos, mas com os pés no chão,
para jogar com o jogo da vida com as cartas que a vida te deu. Às vezes você não precisa ter grandes cartas. A carta que a vida te deu, joga com ela. Joga com ela. Dizendo esse sim. E permitindo que o plano, eu não falo que é, permitindo que essas frustrações que vão acontecendo, à medida que você vai se dedicando, você será honrado pela dedicação. Por mais que haja frustração daquele prêmio direto que você pensou que teria, a frustração faz parte do aprendizado do herói. Dar o seu melhor na jornada do herói, na jornada do desenvolvimento profissional, emocional, dar o seu melhor, dizer sim mesmo que vem a frustração. Porque a frustração é só uma partezinha da trama que você pode enxergar. O seu ato heróico vai te garantir. O seu ato heróico, digo, corajoso, digo, a fim de algo maior que você mesmo. Esse ato heróico será honrado, por mais que aquela frustração inicial te faça acreditar que não. Respeite os anjos, os mestres, a voz de Deus, para entender que os planos do homem são menores que os planos do grande arquiteto. E que a frustração, o trauma, é o coach do seu desenvolvimento. Se você olha com essa forma para o seu mito individual, e como eu disse, nesse mito somos todos Minos, somos todos a mulher de Minos que fica louca, somos todos Ariadne, somos todos Teseu. Identifique-se com o papel que você está executando. Será que você está sendo aquele rei que pega a riqueza que recebeu, a nobreza, o ensinamento dos deuses e guarda para você? Está virando um dragão? Está gerando dor e sofrimento nos outros? Será que você está se desenvolvendo como um herói, saindo para a briga, ou você só está entesourando e tiranizando? Será que você está dando all-in para o seu passado, deixar a casa dos pais, para arriscar algo novo pela sua vida emocional, profissional? O bom de ler o mito é porque você vai lendo sobre as possibilidades da sua formação e trazendo a lição que hoje pode ser uma para você, está se identificando com um, amanhã pode ser outro. Essa é a riqueza do mito, porque todas as estruturas do mito cabem dentro da nossa psique, tá? Mas isso não é sobre sonhar baixo, tá, gente? Ah, tá, ela deu all-in, ela se lascou. Ela não se lascou. Ela deu all-in, ela teve um final numa companhia muito melhor, com o próprio Deus do êxtase e da serenidade. Não é sobre sonhar baixo, é sobre sonhar alto, para ganhar as altas competências, como a competência dela, de sair da casa do pai e da mãe, como a competência de Teseu, de se arriscar, colocar a vida em risco pela jornada, porque Atena mandou ele fazer. Dentro é então sonhar alto, porque um sonho alto envolve uma devoção maior, envolve uma entrega maior, envolve pagar mais caro, envolve entregar mais horas de esforço, é sonhar alto, mas com a flexibilidade de um ego que aceita o descortinar dos planos de Deus na sua frente, jogando com as cartas que a vida te deu. Não espere a vida te dar cartas mais fortes para você fazer o jogo. Use as cartas que a vida te deu agora, pelo sonho alto que você pode e deve sonhar. Um sonho heróico de te tirar da mesmice e da invisibilidade e te transformar em quem você é. Um ser distinto de todos os outros, com as habilidades e os planos maiores do que o que você tem para você hoje. Então, ouse sonhar alto, mas seja flexível para entender que até as frustrações frente ao caminho que você planejou são importantes no descortinar dos planos de Deus.